Este compartilhar que eu vou fazer com você hoje, ele é fruto de uma experiência, de uma resposta de oração. Eu tenho por hábito, sempre no final do ano, eu fazer uma oração para Deus. Faço isso já há alguns anos. Muito bom. Eu tenho por hábito, todo final de ano, buscar de Deus uma direção para o ano seguinte, baseado numa palavra rema. O que é uma palavra rema, para quem é novo na fé e não sabe, né? A palavra rema é uma palavra específica que Deus nos dá, fundamentado na sua palavra. E qual a diferença? Toda a Bíblia, toda a Escritura é conhecida na língua hebraica e na língua grega como o Logos de Deus. O Logos, a palavra geral. Logos significa a palavra geral, ou seja, toda a Escritura. Mas dentro da palavra, dentro do Logos de Deus, tem aquela palavra específica que Deus traz ao seu coração, fruto de uma oração, fruto de uma busca. Então Ele fala especificamente com você, diante daquela necessidade que você colocou. Isso chama-se palavra rema, palavra específica, ou uma palavra vivificada pelo Espírito Santo, dando direção, dando norte, dando a você assim, os passos para você seguir. Isso chama-se palavra rema. E a palavra rema é a palavra profética, oriunda da palavra de Deus. Então existem duas formas de você receber uma palavra profética: através de alguém ou através das Escrituras. Qual que você acha que é a mais segura? Qual que você acha que é a mais segura? Às vezes as pessoas falam assim: mas eu queria ouvir Deus, eu queria que Deus falasse comigo. Ok, olha o cenáculo aqui, ó. Então, o que acontece conosco, e não é novo isso, com uma geração de crentes que são mais acomodados, a gente quer que alguém ore por nós, a gente fica entrando em grupos de oração, botando nosso nome, nossa necessidade, nós vamos terceirizando tudo. Se tiver que contratar alguém, dar uma graninha para o cara, para ele orar por nós no monte, a oração chega mais rápido. É brincadeira, tá, gente? Vai que alguém acredita. Então, nós fazemos isso. Mas o que eu tenho aprendido e o que tem funcionado na minha vida, e de maneira certeira, é a palavra rema. É a palavra específica. Esta é infalível. Porque sou eu e Deus, e Ele conhece o meu coração, e há uma maneira de eu discernindo a voz dEle. Então essa palavra que eu vou compartilhar com você, ela é fruto disso. Final do ano, chegando em dezembro, para encerrar o ano, nós estamos no plano de leitura das Escrituras, toda a Bíblia, junto com toda a comunidade, aquela Bíblia editada pela Mundo Cristão, a 365, e no final do ano, final já ela é mesclada, Novo Testamento, Salmos e Provérbios, né? Chegamos no livro de Zacarias. Eu falei: meu Deus, Zacarias, o que será que Zacarias tem para dizer aqui para mim? Aí lá pelas tantas eu comecei a mergulhar nesse livro, diariamente. Porque o segredo da vida cristã não é você participar de uma conferência, que uma efervescência, uma presença de Deus maravilhosa, um acampamento como vocês vão ter aqui. Isso tudo é muito bom, mas isso não é vida cristã. A vida cristã se vive no dia a dia, nas primícias com Deus, como eu falei aqui há um ano atrás. Desafiei vocês, já recebi alguns testemunhos aqui de pessoas que entraram nesse desafio, a vida delas mudou. Mas é uma coisa, uma cadência, uma constância. Por isso que a Bíblia diz que nós devemos ser firmes e constantes. Então, quando eu estava nessa leitura da Bíblia, eu cheguei num texto que eu quero que você abra comigo. E só vou ler ele, depois eu vou para um outro texto, e aí nós vamos construir o nosso raciocínio em cima dele. Zacarias, capítulo 9,
versículo 12. E quando eu cheguei nesse texto, o Espírito falou no meu coração, esta é a palavra para 2025 para você. Você não estava querendo? Está aí, ó. Toma. Aí, eu fui trazer a minha memória e esta palavra, Deus já havia falado comigo especificamente, como palavra rema, alguns anos atrás. Ele só renovou no meu coração esta palavra. Zacarias 9:12, que diz assim, Zacarias 9:12: voltem para a fortaleza, todos vocês que são prisioneiros da esperança. Na outra versão diz, voltai à fortaleza, ó cativos da esperança. Porque hoje mesmo proclamo que vos restituirei em dobro tudo o que vocês perderam. Eu falei, opa, tem um mistério nisso aqui. Então a palavra veio clara ao meu coração. E o Espírito falou ao meu coração fortemente, 2025 será o ano da restituição na sua vida. E aí eu comecei a meditar naquilo. Tanto é que eu não tenho nem esboço para... Eu vou abrir meu coração para você, não tem nem esboço para pregar, não tem um sermão, eu tenho uma experiência baseada na palavra. E lá pelas tantas, o Espírito foi trazendo ao meu coração. Eu falei, Senhor, esta palavra é só para mim? É para a minha família? Porque a gente precisa discernir também. Porque às vezes Deus fala um negócio para você, você quer incluir todo mundo, e não é para todo mundo, é para você. E aí o Espírito começou a abrir meu entendimento. Falou, olha, essa palavra é para você. Eu vou fazer isso na sua família e vou fazer na comunidade que você serve. E como eu estou aqui hoje servindo vocês, eu entendo da parte de Deus que é para você também. E aí eu comecei a pensar no que é restituição. Porque a promessa de Deus é, voltem para a fortaleza, porque eu vos restituirei, comunico hoje, proclamo hoje, que vos restituirei em dobro tudo o que foi tirado de vocês. Então Deus prometendo restituição em dobro e colocando uma condição. Qual a condição? Voltar para a fortaleza. Não dá tempo de eu entrar em tantos detalhes que eu já meditei muito nisso. É um perigo até eu derramar um container de informação para você aqui, mas não pretendo não fazer isso. Mas eu vou dar uma dica para você. Se você quiser saber mais desse assunto, eu fiz 4 lives, que está lá no canal da CG Zona Sul, 4 lives falando sobre esse tema. E ministrei 3 vezes nos cultos da CG Zona Sul também sobre o poder da restituição. Se você tiver interesse, vá lá e você vai ouvir outras coisas que talvez você não ouça aqui, porque o tempo não permite. Mas aí o Espírito começou a me dar o caminho das pedras. Eu falei, tá bom, restituição é algo automático? O que é restituição? Então vamos lá os termos. Restituição só existe quando existe a perda de algo, ou algo que foi retido de você. Te pertencia e foi retido de você. Por exemplo, alguns privilegiados, não são todos, chega nessa época de março, eles fazem todos obrigatoriamente que ganham um certo valor, tem que fazer a declaração de imposto de renda. E depois que você completa a declaração, tem lá um campo lá, você vai preenchendo e hoje automaticamente aparece assim, imposto a restituir. O que é esse imposto a restituir? É o imposto, é aquilo que você já pagou e agora vai ser devolvido para você, porque aquilo te pertence. Você só pode ter de volta e ser restituído naquilo que já era seu. Você não pode ser restituído naquilo que não era seu. Então, restituição é devolução de algo que pertencia a você.
Você pega algo emprestado de alguém, quando você devolve, você está restituindo à pessoa aquele bem que ela te emprestou, aquele recurso que ela te emprestou. Então essa é uma situação. A outra situação da restituição é, a restituição pressupõe uma perda. Você não será restituído naquilo que você não perdeu. Então, eu sei que todos nós aqui já experimentamos perda na nossa vida. Perdas. E outra coisa que eu aprendi com o Senhor, a restituição na minha vida, na nossa vida, começa quando nós nascemos de novo. Atos 3,19 diz: arrependei-vos, pois, e convertei-vos para que sejam cancelados os vossos pecados e vos venha o tempo de refrigério, de restituição, pela presença do Senhor na nossa vida. Então, a restituição na minha vida começou em 1983. E eu estou angariando ainda coisas que Deus tem me restituído. E essa restituição, ela acontece quando nós tomamos essa decisão que o profeta diz, de voltar à fortaleza. O que é voltar à fortaleza? É voltar para Deus. Ele é a nossa fortaleza. Fortaleza não é um lugar, é uma pessoa. Antigamente, no mundo antigo, eles construíam, ainda hoje os caras fazem, fortalezas físicas. Mas não é dessa que a Bíblia está dizendo. Aquele lugar seguro, aquele lugar que você se sente protegido. Fortaleza é lugar de proteção. Então o Salmo 18 diz que, o salmista dizia: eu te amo, ó Senhor, força minha, porque tu és a minha rocha, a minha cidadela, o meu libertador, a força da minha salvação e a minha fortaleza. Então é lugar seguro. Então, para que haja restituição na minha vida, e eu preciso colocar isso para você, porque eu não posso dar uma promessa falsa para você, como muitos fazem aí, que vai dar tudo certo na sua vida, que você não precisa se arrepender, Deus é bom. Essa pregação da hipergraça universalista aí não é o nosso negócio aqui. Nós vamos pregar as escrituras como elas devem ser feitas. Então, para que haja restituição, é necessário haver arrependimento. Você pode dizer comigo, por favor? Para que haja restituição, é necessário arrependimento. Vou dar só uma passadinha na vida de Jó, que eu sei que você tem mais ou menos na sua mente a história dele. A restituição na vida de Jó aconteceu por causa de dois posicionamentos dele. Primeiro, ele se arrependeu, porque ele era um cara super justo. E nessa justiça dele, e ele era mesmo, ele era íntegro, Deus disse que ele era íntegro, ele chegou ao ponto de se achar que Deus estava buscando ocasião contra ele. Aí Deus, ele passa, no livro de Jó você vai encontrar ali, 14 vezes ele fazendo perguntas para Deus, por quê, por quê, por quê, por quê, por quê? E 16 vezes ele fazendo questionamento para Deus. E sabe o que Deus fez? Não respondeu nenhuma pergunta e nenhum questionamento. Aí lá pelo capítulo 38, estou dando um resumo para você do livro de Jó. Lá no capítulo 38, Deus começa a fazer perguntas para ele. Sabe quantas perguntas Deus fez para Jó? Respondendo às perguntas que ele fez 14 perguntas. Por quê, por quê, por quê? 16 contestações. E Deus respondeu a ele com 70 perguntas. Quando chegou nesse ponto, Jó falou assim: antes eu te conhecia de ouvir falar, mas agora de contigo andar. E por causa disso eu me arrependo no pó e na cinza. Eu me abomino no pó e na cinza. Então, 2 posicionamentos de Jó que provocaram a restituição: ele se arrepender e perdoar. Pode repetir, por favor? Se você vai anotar, eu sugiro que você anote, senão você vai perder o fio da meada aí. Arrependimento e perdão. Você pode repetir, por favor? Arrependimento e perdão. Quando ele se arrependeu de quem ele era, as portas começaram a se abrir para ele. Quando ele obedeceu a Deus,
Quando Deus orientou ele a orar pelos seus amigos, que ele estava ofendido com os seus amigos, ele começou a orar e abençoar os seus amigos. Jó 42:10 diz assim: e Deus mudou o cativeiro de Jó quando ele orava pelos seus amigos. Então, se você quer receber a restituição de Deus na sua vida, você precisa se arrepender e você precisa perdoar. Perdoar. Porque enquanto você não perdoa alguém, seus ofensores, você está atado àquela situação e você não resolve isso, e você impede, você barra, você segura as mãos de Deus para restituir aquilo que Ele tem para restituir na sua vida. Feito essa introdução, vai comigo agora para o texto que nós vamos trabalhar, que é 2 Reis, capítulo 8. Eu resumi 2 mensagens numa só, tá? Para você hoje aqui. 2 Reis, capítulo 8. Nós vamos ver um caso aqui muito interessante, e aqui nós vamos descortiná-lo para valer mesmo. 2 Reis, capítulo 8. É a história de uma mulher. Falei de um homem e agora eu vou falar de uma mulher que teve também restituição na sua vida. A mulher de Sunem volta para casa. 2 Reis 8:1. Eliseu tinha dito à mulher cujo filho ele havia ressuscitado: reúna sua família e mude-se para outro lugar, pois o Senhor proclamou sobre a terra de Israel uma fome que durará 7 anos. A mulher seguiu a orientação do homem de Deus, reuniu sua família e mudou-se para a terra dos filisteus, onde ficou 7 anos. Deixa eu dar uma pausa aqui para contextualizar você. Essa mulher havia tido um contato com Eliseu anos atrás. No meio desse processo, desse contato, ela se tornou, ela e a sua família, que é uma mulher casada, uma amiga de Eliseu. E Deus revelou para Eliseu que haveria um tempo de fome naquela terra. E como ela era amiga de Eliseu, Eliseu falou para ela, deu uma orientação para ela, falou: ó, pega as suas coisas, reúna a sua família, mude-se para outro lugar, porque o Senhor falou para mim, proclamou para mim, que haverá uma fome extrema aqui nessa terra, que vai durar 7 anos. A mulher foi obediente à voz de Deus através do profeta, ele se levantou e saiu daquele lugar. Ela foi morar na terra dos filisteus, que era um povo inimigo, largou tudo para trás, o que ela tinha, e já não sabia o que ela tinha. Versículo 3: ao final dos 7 anos, a mulher voltou da terra dos filisteus, e ela foi ao rei para reaver sua casa e suas terras. Acabou a fome, tudo voltando ao normal, ela volta e vai ao rei reivindicar o que era dela, sua casa e suas terras. Verso 4: quando ela chegou, o rei falava com Geazi, servo do homem de Deus. O rei havia acabado de dizer, presta atenção nessas coisas que eu vou enfatizar para você. Havia uma conversa, Geazi estava conversando com o rei, e o rei tinha acabado de dizer para Geazi: conte-me alguns dos grandes feitos de Eliseu. Ele estava conversando com Geazi, que era auxiliar de Eliseu, e ele já tinha falado algumas coisas, e o rei inclinou o coração e os ouvidos: me conta mais, me conta algumas coisas que Deus fez através de Eliseu. Super interessado.
E Geazi lhe falava sobre a ocasião que Eliseu havia ressuscitado um menino. Ele está conversando ali, o rei pergunta, e Geazi fala assim: eu estou lembrando de uma história aqui, eu não posso deixar de falar dela. Teve uma vez que Deus usou Eliseu para ressuscitar um menino que tinha morrido. O rei falou: me conta essa história direito. Possível. Como assim? Mas tinha certeza que morreu? Morreu. Eliseu ressuscitou o menino. Então a gente estava contando. Presta atenção aqui, na continuidade do texto. Naquele exato momento, a mãe do menino se apresentou, entrou e se apresentou ao rei sua petição para rever a casa e as terras. Naquele exato momento. Por isso que eu não acredito em Cristo, eu não acredito em coincidências, eu só acredito em cristocidências. E nós precisamos entender que quando nós vivemos na vontade de Deus, em obediência a Deus, as coisas que acontecem na nossa vida não são coincidências. Não é aquela música do artista que diz que o acaso vai te proteger quando você andar distraído. Não tem nada de ver acaso nenhum. É cristocidência. É Deus movendo as coisas, as pessoas, o tempo e as circunstâncias e as pessoas para abençoar você. Olha a construção da mão invisível do Todo-Poderoso neste caso. Os encontros divinos, os encontros sobrenaturais que Deus prepara para a gente, naquele exato momento. Geazi começa a falar, a mulher aponta lá na entrada da sala do palácio. Geazi olha, ó a continuidade aqui, ó. Veja, ó meu senhor, o rei, exclamou Geazi, esta é a mulher, olha lá. A mulher que eu estou começando a falar com o senhor, olha ela ali entrando lá. E este é o filho dela, porque a mulher entrou com o filho ainda por cima. Ela podia ter entrado sozinha. Ressuscitou mesmo? Esses caras estão inventando, esses crentes são loucos, não tem. Ela entrou, ela e o filho, na presença do rei. É verdade? Perguntou o rei à mulher. E ela lhe contou tudo o que havia acontecido. Aí a mulher sentou, posso sentar? O senhor está com tempo? Ela contou tudo. Então o rei, depois de ouvir toda a história, o relato da mulher, olha o que o rei fez. Chamou um dos seus oficiais e disse a ele: providencie que tudo seja restituído a ela, incluindo o valor das colheitas realizadas durante o tempo em que ela esteve ausente. Chama o oficial e diz assim, ó, tudo o que era dela seja restituído a ela. Vai lá, pega o levantamento que ela está dizendo aqui, ó, os documentos, a escritura, sei lá, o ofício que ela fez aqui, nós vamos restituir tudo a ela. Mas lembra que eu falei para você da restituição em dobro? Ela não foi só restituída nas suas terras, na sua casa. O rei mandou fazer o seguinte: contabiliza tudo o que ela teria colhido se ela tivesse lá nesses 7 anos. E tudo isto, não só os bens, mas toda a colheita que ela não colheu, ela vai colher agora, ela vai ser restituída também em tudo o que ela deixou de colher nesses 7 anos. Vamos agora andar um pouquinho para trás, voltar a fita para a gente entender quem era essa mulher. Capítulo 4, por favor. Versículo 8. Certo dia, Eliseu foi à cidade de Sunem. Uma mulher rica, era ela.
que morava na cidade, o convidou para fazer uma refeição em sua casa. Muitas vezes nós perdemos bênçãos porque nós deixamos de hospedar as pessoas nas nossas casas. Não, dá trabalho sim. Mas essa mulher viu Eliseu, ela falou assim: esse cara é um homem de Deus. Foi até ele e convidou ele para fazer uma refeição na sua casa. E ele foi. Olha só os encontros sobrenaturais. Depois disso, sempre que passava por lá, ele parava na casa dela para comer. Certamente ele falou assim: ó, é o seguinte, vamos combinar assim: todas as vezes que o senhor passar por aqui, minha casa está aberta para te receber. Eu quero ter o prazer de servir uma refeição para você. Você só manda um WhatsApp para mim antes para avisar, que eu farei. Então, veja aqui, verso 9. A mulher disse ao marido: sem dúvida este homem que sempre passa por aqui é um santo homem de Deus. Ele havia integridade em Eliseu. E ela era uma mulher casada. Vamos construir a ele um quartinho para ele lá no terraço. Vamos mobiliar esse quarto com uma cama, coisa de mulher, né? Uma mesa, uma cadeira e uma lâmpada. Que tal, marido? Vamos fazer isso? Vamos abençoar esse cara? Que assim quando ele chegar aqui, já tem um lugar reservado para ele. Não precisa ficar hospedado junto conosco aqui, ó. Eu quero abençoá-lo. E até aqui, ela não tinha recebido nada da parte de Eliseu. Presta atenção nesse detalhe. Ela não estava pagando nada. Verso 11. Um dia, Eliseu voltou a Sunem e subiu para o quarto para descansar. Ela fez, ele foi desfrutado na hospedagem ali. Ele disse ao seu servo Geazi: chame a sunamita aqui. Quando ela veio, Eliseu disse a Geazi assim: diga-lhe, somos gratos por sua bondade. Nós temos gratidão pela sua bondade, pelo seu cuidado para conosco. O que podemos fazer por você? Nós queremos te abençoar. Você está sendo tão generosa conosco, nós queremos retribuir isso. Podemos falar em seu favor ao rei ou ao comandante do exército? Tem alguma coisa que a gente possa fazer? Alguma necessidade que você tem? Alguma causa na justiça aí? Nós temos acesso, nós podemos interceder por você. Não, respondeu ela, minha família cuida bem de mim. Mais tarde, Eliseu perguntou a Geazi: o que podemos fazer por ela? Eliseu não descansou. Nós precisamos fazer alguma coisa com essa mulher. Nós temos que achar uma necessidade dela. Pela boca dela, ela diz que está tudo certo, mas não deve estar tudo certo. Alguma coisa nós podemos abençoar. Chama de novo. Disse Eliseu. A mulher voltou. Quando ela estava à porta do quarto, Eliseu lhe disse: ano que vem, por esta época, você estará com um filho nos seus braços. Porque Geazi já sabia, e ele também tinha percebido que ela não tinha filhos. E aí Eliseu liberou uma palavra profética sobre ela: o ano que vem, nesta época, você estará com um filho nos seus braços. Não, meu senhor, exclamou ela, por favor, homem de Deus, não me dê falsas esperanças. Aqui Deus me revelou algo que não está escrito. Essa mulher pediu alguma coisa para Eliseu? Não. Mas Deus mostrou para Eliseu algo que ela desejava muito, mas não verbalizou a Eliseu. Ela desejava muito gerar. Porque naquela época a questão de ter filhos era algo muito sério. A cultura da época era muito sério. Uma mulher que fosse estéril era uma mulher rejeitada. E havia uma dor dentro daquela mulher que ela não revelou, não verbalizou para Eliseu, mas o Pai Celestial viu. Por isso que nesta hora ela deu um pulo para trás aqui. Não, homem de Deus, por favor, não gere falsas expectativas em mim. Ela denunciou nessas palavras que havia um anseio por algo que estava dentro dela.
Então, com isso eu aprendo várias coisas. Quando você anda em retidão com Deus, quando você é generoso para com Deus e com a obra de Deus, presta atenção, generoso para com as pessoas ao seu lado, generoso para com a obra de Deus, com as pessoas que Ele usa para abençoar você, Deus não vai ficar te devendo nada, porque Deus, ninguém vence Deus no dar. E Deus se moveu nessa mulher e colocou essa visão no coração do profeta, e o profeta só verbalizou. O profeta não gera filho, quem traz a vida é Deus, tudo aqui é Deus, o profeta só foi o canal. Então, quando você está andando com Deus, vivendo na fortaleza com Ele, vivendo em arrependimento, perdoando as pessoas, sendo generoso, vai vendo os princípios que eu estou colocando aqui, tá? Você só achar que é um passo de mágica, vai passar por baixo de um arco aqui, um treco de sal aqui, como alguns fazem aí, faz um arco, e aí você toca no altar, não tem nada disso, é princípio que você tem que executar. E quando essa mulher juntou tudo isto, Deus fez algo muito mais do que ela pedia ou pensava. Seguinte, versículo 17, mas de fato a mulher ficou grávida. No ano seguinte, naquela mesma época, ela teve um filho, como Eliseu havia dito. Certo dia, quando o menino estava crescido, passaram alguns anos, né? Saiu para acompanhar o seu pai, que estava no campo com os ceifeiros. De repente o menino gritou: ai, que dor de cabeça! Seu pai disse a um dos seus servos: leve-o para casa, leve para a mãe dele. O servo pegou o menino, levou-o para casa, e a mãe segurou o menino no colo. Mas por volta do meio-dia ele morreu. Ela o carregou para cima e deitou na cama do homem de Deus. Ela carregou para cima e deitou na cama do homem de Deus, fechou a porta e deixou ali. Como dizendo assim: eu não pedi nada para Deus. Esse homem de Deus profetizou e aconteceu. Eu estou crendo que ele é de Deus. Então esse B.O. não é meu. Foi lá, pegou o menino, fez um esforço lascado, subiu lá, colocou na cama do profeta, fechou a porta e foi para onde? Buscar a Deus através do homem de Deus. Então enviou um recado para o marido: mande um dos servos e uma jumenta para que eu vá depressa falar com o homem de Deus e volte em seguida. Por que hoje? Perguntou ele. Não é festa, não é lua nova, não é sábado. Eu acho que ela nem falou aqui que o menino tinha morrido. Não está escrito. Aí você precisa falar com o homem de Deus urgente. Ela nem deu toda o relato ali. Não se preocupe, ela respondeu. Verso 24. Então ela mandou selar uma jumenta e disse ao seu servo: rápido, só diminua o passo quando eu mandar. E partiu para encontrar-se com o homem de Deus no Monte Carmelo. Quando ele a viu à distância, ele a reconheceu à distância, ele disse a Geazi: olhe, lá vem a sunamita. Corra ao encontro e pergunte: está tudo bem com a senhora, com o seu marido e com o seu filho? A mulher respondeu para Geazi: sim, está tudo bem. Está tudo bem? Sim, está tudo bem. E foi continuando andando em direção ao Eliseu. Mas quando ela chegou ao homem de Deus no monte, abraçou os pés dele. Geazi quis afastá-la, mas o homem de Deus disse: deixa em paz. Ela está profundamente angustiada, mas o Senhor não me revelou o motivo. Gente, Eliseu via o que estava acontecendo nos palácios, os reis criando estratégia de guerra. Eliseu ficava sabendo, Deus mostrava para ele, e nesta hora Deus não mostrou, porque Deus nem tudo Ele mostra. Tem coisas que Ele quer levar até o profeta a viver a dependência dEle.
E Eliseu viu que ela está angustiada, falou assim, ó, só sei que ela está angustiada, mas Deus não me revelou nada, vamos conversar aqui. 28, então a mulher disse, acaso lhe pedi um filho, meu senhor? Ixi, aí Eliseu falou, deu ruim o negócio. Não lhe disse para que não me desse falsas esperanças? Eliseu disse a Geazi, prepare-se para viajar, pegue meu cajado e vá. Não cumprimente ninguém pelo caminho. Quando chegar, coloque o cajado sobre o rosto do menino. Ele delegou a missão para Geazi. Mas olha lá a mulher. Mas a mãe do menino disse, tão certo como vive o Senhor e tão certo como a sua própria vida, não voltarei para casa se o Senhor não for comigo. Não saio daqui. Ela se posicionou. Olha a continuação do texto aí. Ó. Então, Eliseu voltou com ela. Ele não ia. Geazi foi à frente, pôs o cajado sobre o rosto do menino, mas não aconteceu nada. Porque Deus tinha outra forma de fazer. Presta atenção aqui. Talvez, minhas elucubrações e meditações, talvez Eliseu mandou ele fazer assim, usar este protocolo, Roberto, porque talvez em outras ocasiões já tivesse funcionado. Não, quem ia mandar botar um cajado em cima do... Eu acho que em outra ocasião ele fez e deu certo. Aqui não. Por quê? Porque Deus é criativo. Cuidado para não se basear na soberania de Deus com base nas suas experiências, na experiência de homens, na palavra de homens. Cuidado com manifestações que você vê e que o cara diz assim, Deus está operando. Falava com um pastor amigo meu, ele dizia assim, pois é, o cara veio lá, disse que Deus estava operando na vida da mulher, está curada, está se mexendo, ela está fazendo movimentação, um mês depois ela morreu. Então, a segurança que nós temos, meus irmãos, é a palavra de Deus. Não baseie a sua fé em manifestações. Como disse o próprio Randy Clark uma vez, para mim eu não me impressiono como as pessoas caem no chão ou não, eu me impressiono como elas levantam. Eu já vi muita gente cair, rolar pelo chão e depois trair a mulher, trair o marido, trair todo mundo e ir embora para o mundo. Então não se baseie em manifestações. E aqui Deus não permitiu que essa situação funcionasse. E Eliseu teve que ir até lá. Mas calma que não acabou não. Não havia sinal de vida. Geazi voltou para encontrar-se com Eliseu e disse, o menino não despertou. Falhou. De fato, quando Eliseu chegou, o menino estava morto, deitado em sua cama. Imagina a cena. Presta atenção nos detalhes aqui agora, que eu vou devagar aqui. Ó. Eliseu entrou sozinho no quarto. Não levou a mãe, não levou Geazi, não levou ninguém. Ele entrou sozinho no quarto. Há situações na minha e na sua vida que você tem que ir sozinho. É bom ser dois, eu sei, você está vendo os textos na sua cabeça aí. É melhor ser em dois do que um. Jesus mandou de dois em dois. Mas tem momentos que é bom, Deus permite, que Ele quer falar com você. Ele quer tratar com você. Não é com o seu marido, não é com a sua esposa, não é com o seu filho, não é com o seu pastor, não é com a igreja inteira. Ele quer você. Ele entrou sozinho no quarto. Fechou a porta e orou ao Senhor. E o que aconteceu? Nada.
Verso 34. Primeira coisa ele fez, orou, nada. Segundo, depois deitou-se sobre o corpo do menino e o colocou sua boca sobre a boca dele. Ele deitou assim. Boca sobre a boca, olhos sobre os olhos, mãos sobre as mãos, e deitou totalmente sobre o corpo do menino. Colocou a sua boca sobre a dele, seus olhos sobre as deles, sobre os dele, suas mãos sobre as dele. E enquanto se estendia sobre ele, o corpo do menino começou a se aquecer. Já deu um sinal ali, mas não ressuscitou. 35. Eliseu então se levantou. Já tinha orado, já tinha deitado em cima, tinha clamado. Eliseu então se levantou de novo. Andou pelo quarto um pouco mais, de um lado para o outro. Em seguida ele se estendeu novamente sobre ele. Dessa vez o menino espirrou 7 vezes e abriu os olhos. Deus fez. Deixa eu trazer um princípio para você aqui. Há muitas coisas na minha e na sua vida que você orou e não recebeu porque você não insistiu. Há muitas coisas na nossa vida que estão pendentes de solução, porque você desistiu de clamar ao Senhor, você não foi perseverante. E Hebreus 10:36 diz assim: porque depois de um pouquinho de tempo que há de vir virá e não tardará, mas o meu justo viverá da fé, e se ele recuar, 36 diz assim, porque necessitais de paciência. Agora veio o versículo todo na minha mente. Porque necessitais de paciência, de perseverança, para que depois de haver desfeito a vontade de Deus, possais alcançar a promessa. Porque por um pouco de tempo o que há de vir virá e não tardará. 38, mas o meu justo viverá da fé, e se ele recuar, a minha alma não tem prazer nele. O 39 diz assim, mas nós não somos aqueles que recuam para a perdição, porque quem recua, recua para a perdição, mas daqueles que mantêm a sua fé até alcançar a promessa. Tem muitas coisas que estão pendentes na minha vida, na sua vida, porque você parou de orar. Se Eliseu para na questão do cajado, ó, minha senhora, tentei, você vê, ó, a outra vez funcionou, Deus não quis. Não, mas ele foi até lá. Orou uma vez, nada. Orou a segunda vez, colocado em cima do menino, nada. Depois orou a terceira. E na terceira vez aconteceu o milagre. Então o recado que eu tenho a dar para você é, vai resgatando na sua memória, na sua mente, coisas que Deus queria dar para você. Ele prometeu dar para você, não aconteceram ainda e você abandonou aquilo. Hoje é dia de você ir lá, abrir a gaveta, tirar isso aí, tirar a poeira de cima, pegar e apresentar diante do Senhor novamente. 36. Eliseu chamou Geazi e lhe disse, chame a sunamita. Quando ela entrou, Eliseu disse, aqui está seu filho. Ela caiu aos seus pés do profeta e se curvou diante dele. Então pegou o seu filho e saiu. Juntando o capítulo 4 com o capítulo 8. O capítulo 8, os escritores, porque segundo o Reis não foi escrito por um autor só, era como que um registro. Aquilo ali que está acontecendo no capítulo 8, e eu fiquei pensando, mas cadê a cronologia desse negócio aqui? Porque no meio da história de chegar do capítulo 4 até o 8, Geazi se perde no meio do caminho. Então eu falei, mas como é que Geazi apareceu aqui de novo? Não é que nós precisamos ler a Bíblia e estudar as Escrituras e meditar nelas, senão você não pega o segredo das coisas que estão ali, os mistérios de Deus. O que estava acontecendo aqui é que os autores desse relato histórico estão contando uma história, estão registrando uma história. E lá pelas tantas, eles lembraram dessa história que aconteceu no capítulo 4. E aí então,
narra isso no capítulo 8, e aparece Geazi em cena, mas Geazi já tinha se perdido aqui por causa da sua ganância, que aconteceu no capítulo 6 e 7 ali. Então o que eu quero dizer para você nesta noite, de forma bem clara e objetiva, vamos juntar aqui os princípios. Deus é um Deus de restituição, do fim para o começo agora. A restituição que Ele tem para você é em dobro. Porque Deus não dá as coisas em conta-gota para ninguém. Ele não é mesquinho. Ele é um Deus de abundância. Ele quer restituir em dobro tudo que você perdeu na sua vida, em termos de paz, de alegria, de saúde, de relacionamentos, de recursos financeiros, de tempo. Tempo. Ele é um Deus de restituição. Mas para isso, pegando os princípios aqui, 4 deles, 2 na vida de Jó e 2 na vida da mulher, para não ficar muito longo. Jó se arrependeu e perdoou. Deus restituiu a ele. Esta mulher foi generosa e obedeceu. Então, 4 princípios: arrependimento, perdão, generosidade e obediência. Quando você junta esses princípios na sua vida, você pode anotar isso para você não esquecer? Por favor, pega o seu bloquinho de notas aí. O segredo da restituição está aqui. Se você crê que Deus está falando com você e está te dando pistas aqui, então você tem que anotar, você pode esquecer. 4 princípios para a restituição. Quais são eles? Vamos ver se você gravou. Falei há 1 minuto, vamos ver se você gravou. Imagine 24 horas depois. Vamos lá, quais são os 4? Primeiro, arrependimento. Segundo, perdão. Terceiro, generosidade. Quarto, obediência. Vocês estão fera, hein? Quando você pratica esse princípio, esses princípios, você está apto, você se qualificou para a restituição de Deus na sua vida. E aí então, você pode começar a fazer as suas petições, colocar diante do Pai Celestial, porque Ele vai restituir na sua vida tudo aquilo que Satanás roubou de você. E eu quero encerrar com 2 testemunhos pessoais. 2 coisas distintas. Uma coisa de moradia e a outra coisa familiar. 1 ano e meio atrás, nós mudamos para um apartamento em São Paulo. E naquela conversa com a proprietária, que foi nos atender, mostrar o apartamento, ela nos prometeu que o apartamento tinha uma pequena sacada e não era envidraçada. E era no primeiro andar. Tinha barulho da rua, poeira. Já notei tudo isso. A gente vai ficando experiente, né? E além da chuva, e não podia pôr um móvel ali, que ia chover, molhar, estragar. Eu falei, e essa sacada? Não, mês que vem eu envidraço para o senhor. Pode ficar tranquilo. Eu já ia fazer isso. O outro inquilino não quis, porque ele tinha um cachorro e tal, mas pode ficar tranquilo. 1 ano e meio, todos os meses eu lembrando da mulher, todos os meses. E ela ricaça, dinheirista, avarenta, não cumpriu a palavra dela. O que aconteceu conosco? Perdemos o gosto pela casa. A Anice não queria nem colocar nenhum quadro mais na parede, mas nada. E por um momento eu comecei a fazer uma oração de guerra. Sabe aquelas orações de guerra? Não funcionou. E todas as vezes que eu entrava em casa, olhava para aquela... Eu entrava lá de cara com a sacada, sentar envidraçada, que já me subia um nervoso. Porque eu não aguento uma pessoa sem palavra. Eu não sou assim, eu não suporto. Então comecei a sofrer com aquilo e virou um clima em casa.
Aí começamos a orar. Senhor, faz justiça, essa situação, Pai, é mentira, e repreendemos o diabo e tal. Não funcionou. Aí um dia, o Espírito falou no meu coração, você está murmurando demais, está deixando a fraqueza das pessoas controlar você. Comece a abençoá-la. Mas Senhor, comece a abençoar. Aí eu comecei a abençoar a mulher. Todo dia que eu lembrar, Senhor, abençoo, citava o nome dela. Abençoo, que ela prospere. Quero saber, Senhor. Tu vais me levar para um outro lugar. Já nem quero mais sair em vidraçamento aqui. Comecei a procurar apartamento para mudar. E comecei a orar sobre isso. Falei, Pai, prepara algo agradável, melhor, já com vidraçamento, porque São Paulo é um barulho louco, né? Beleza. Passou um tempo. 6 meses atrás, eu vi um outro apartamento no meu prédio. Falei com o zelador, o cara estava de mudança, fui lá, sem falar com o proprietário mesmo. Fui lá, troquei ideia com o cara, ele levou, viu o apartamento. Falei, pô, legal, vou fazer uma proposta. A mulher não aceitou. Mas era maior que o meu, melhor que o meu, mais alto que o meu, um pouco mais caro, obviamente, mas ia ficar. Falei, Senhor, não é, tá bom, não é, paciência, não vou fazer loucura nenhuma. Continuei minha busca. Passaram 6 meses, estou lá na minha busca. De repente vejo um anúncio do apartamento que eu vi há 6 meses atrás para alugar. Falei, vi a data do anúncio, era nova. Porque tem um lugarzinho que você vê lá, nos feito em tanto, né? Falei, não é possível, esse apartamento está alugado. Deu um toque no zelador, eu falei, não, tem uma pessoa. Eu não vi ninguém mudar, não. Mas o cara estava de mudança. O que aconteceu? Quando eu mudei o meu enfoque de oração, parei de fazer uma murmuração, porque às vezes a gente não ora, a gente murmura para Deus, né? Quando eu mudei isto, Deus começou a mudar as coisas. Olha o que aconteceu. Uma pessoa realmente alugou o apartamento, mas por causa de uma transferência do local de trabalho para outro estado, ele teve que entregar o apartamento 6 meses depois. E eu cheguei no apartamento, o que eu não havia gostado da primeira vez que eu vi, uns papéis de parede estranhos, um negócio tudo assim, tudo misturado, que eu não gostei, o cara também não gostou e tinha arrancado tudo e pintado a parede de uma cor bonita, moderna. Tudo que era de ruim no apartamento ele consertou. E eu cheguei no apartamento. E já mudei e já estou lá. Deus restituindo. Mas esse é o segundo, é o mais importante. Ano passado, minha filha passou o ano com um problema de artrite reumatoide, dores nas juntas. E a minha filha é saudável, ela é forte, ela pratica exercício, ela cuida da alimentação, um negócio que apareceu para perturbar mesmo. Meu genro é médico, mas foi um tratamento com eles dois e conosco. Eu, pastor, oro por tanta gente, e eu falei, Senhor, não é possível. Aí começamos a orar, eu fiz um pacto com Deus. Eu vou orar, Senhor, o Senhor não está entendendo, eu vou orar por isso até ela ser curada. Eu incluí esse desafio para lembrar sempre em todas as refeições. Então, 3 vezes por dia, eu e minha esposa, quando estávamos juntos ou separados, nós orávamos da situação. E fomos perseverantes nisso. Eu já tinha orado, outros tinham orado, oramos na comunidade, oramos no G100. Falei, Senhor, está tudo certo, mas eu não vou dar descanso. Porque eu creio no poder da tua cura. E não é medicamento, não é médico, não é nada. E ela chegou ao ponto de ter dias que ela estava com tantas dores nas juntas que ela não conseguia trocar de roupa. Quem sofre com essa maldita doença sabe. Ela não tinha força, doía, não conseguia tirar uma blusa. E nós sofrendo junto com ela.
E começamos a orar, orar, orar. No final do ano, por volta do final do ano, quando chegou mais ou menos novembro e tal, o Espírito falou no meu coração: a partir de agora, pare de pedir. Não toque nesse assunto mais, só agradeça. Falei: Senhor, mas ela não está curada, só agradeça. E eu arrumei uma maneira de transformar a minha mente, pegar promessas de Deus, citar as promessas de Deus e começar a agradecer nas orações, sem que ela tivesse sido curada. E aí chegou no final do ano, eu falei: Pai, eu vou abusar do Senhor agora. Eu quero um presente de Natal. Eu quero a cura da Carla. E eu já te dou graças por ela. E comecei a entrar nesse caminho. Resumindo a história, ela está curada, mas como Deus é um Deus de restituição em dobro, ela está grávida. Porque ela não podia gerar, tomando remédios e tal, corticoide, não sei o que. A médica falou: pelo amor de Deus, não é a hora agora, não é a hora agora. Eles estão com alguns, acho que 4 anos de casados. Então Deus fez uma restituição em dobro na minha vida. Eu quero dizer para você, isso aqui é o meu testemunho para você, porque um dos significados do testemunho é: Deus pode fazer de novo. Quando você ouve um testemunho, entenda o seguinte: se Deus fez na vida dele, Deus pode fazer na minha. Porque o nosso Deus não faz acepção de pessoas. Vamos ficar em pé? Posso pedir um cântico? Aquele da... Basta uma palavra, dá para você repetir ele? Por favor. Vamos cantar e depois nós vamos orar. E eu quero fazer um desafio aqui ainda hoje à noite. Quais são as restituições que você espera de Deus? Quais são as áreas da sua vida? Eu sei que são tantas necessidades, mas e Deus ouve a sua oração. Nós estamos na nova aliança. Você não precisa ir a um profeta, buscar um profeta para orar por você. O véu foi rasgado. Você mesmo pode orar e falar com o Pai. Mas eu quero especificamente, e essa é a direção que o Espírito traz ao meu coração, especificamente orar por pessoas que estão aqui nesta noite, que já abriram mão de sonhos, de projetos, como essa mulher sunamita aconteceu. Ela não tinha expectativa. Tanto é que quando Eliseu perguntou para ela: o que eu posso fazer por você? Se ela estivesse nutrindo aquilo no seu coração, ela falava imediatamente. Mas ela não falou. Mas estava lá dentro dela. Então a direção que o Espírito coloca no meu coração, que talvez haja pessoas aqui hoje à noite, que por causa das circunstâncias, já abriram mão de sonhos, de projetos, coisas que você idealizou um tempo atrás, mas que por conta do tempo, que não aconteceu no tempo que você previa, você deixou para lá. Você nem ora mais sobre aquilo. Você nem toca mais no assunto. Numa época mais distante, você falava sempre. Você falava para outros. Você falava com o Pai. Você colocou no seu caderninho de oração. Você colocou e renovou em alguns projetos de vida que você fez.
Mas como não aconteceu, você deixou de lado. E se isto que eu estou falando faz sentido para você, está queimando dentro do seu coração, não queimando fisicamente, mas se está aí pulsando dentro de você, o Espírito Santo quer trazer renovação e restituição nisso na sua vida, por algo que você nem está pedindo mais, porque o nosso Pai, Ele não se esquece. Números 23:19 diz: Deus não é homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa. Tendo Ele dito algo, não faria. Tendo Ele falado, não confirmaria. Isto aconteceu com vários homens da Bíblia. Aconteceu até com Abraão, o pai da fé. Mas eu queria que você que estivesse nessa condição viesse aqui à frente, que eu quero orar especificamente por você. Um sonho que você tinha, um projeto que Deus te deu, Ele não abandonou. Ele só não deu no tempo que você idealizou. E sabe por quê? Porque muitas vezes nós não estamos preparados. Eclesiastes 8:5 diz assim: o mandamento, quem guardar a palavra não experimentará mal algum, e o coração sábio discernirá o tempo e o modo, porque há um tempo e um modo para todas as coisas. Deus prometeu para Abraão que ele seria pai de multidões, pai de nações, quando ele tinha 75 anos. Passou 25 anos para concluir. No meio do caminho ele desistiu. Ele deixou de esperar. Gerou um Ismael. E a confusão está lá até hoje. Porque não era tempo. Feche seus olhos. Estenda suas mãos, você que está aqui à frente, estenda suas mãos em direção ao altar de Deus, à presença de Deus. Suas mãos abertas como quem vai receber algo do Pai Celestial. E eu quero chamar o pastor Roberto aqui neste momento para fazer essa oração por nós. Ele que é um homem de Deus, que tem provado tantas restituições na sua vida. Você vai estender a sua mão e na sua mão o que tem? Tem o seu sonho. Feche seus olhos e visualize isso. Visualize isso. Você vai pegar esse menino e vai pôr agora na cama do profeta, simbolicamente falando. Você vai pegar esse sonho e vai colocá-lo nas mãos do Pai Celestial. Oh Pai querido, oh Deus Todo-Poderoso, nós acabamos de cantar que basta uma palavra Tua, e a Tua palavra nós recebemos nessa noite. A Tua palavra, Senhor, foi declarada nessa noite. Exemplos acerca do Teu poder foram declarados aqui nessa noite. O testemunho que é o espírito da profecia também foi declarado aqui nessa noite. Oh Deus Todo-Poderoso, a Tua presença, Senhor, é manifesta nesse lugar. Por isso, Pai querido, cada coração, cada vida, Senhor, aqui que está aqui na frente agora, cada um, Senhor, que entendeu, Pai querido, esse chamado, oh Deus, cada um que recebeu, Senhor, no seu coração, na sua mente, Senhor, essa palavra nessa noite, oh Deus, e que veio com fé, crendo, Pai querido, que Tu continuas sendo o Deus de restituição. O mesmo Deus que operou na vida dessa mulher no passado, o mesmo Deus que fez ao longo de toda a história bíblica, o mesmo Deus que fez
na vida do pastor Osmar, na vida da Carla, Pai, o mesmo Deus que tem feito na vida dessas pessoas que estão aqui à frente, já muitas outras coisas. Oh Deus, nessa hora, Pai, neste momento, Senhor, basta uma palavra Tua, Senhor. Basta uma palavra Tua, porque há poder no Teu nome, há poder no Teu nome, Senhor. Por isso, Senhor, nós nos apropriamos da Tua palavra. Oh Deus, nós confiamos no Teu poder, nós confiamos no Teu agir, nós confiamos que Tu continuas sendo o mesmo Deus Todo-Poderoso. Oh Deus, e saímos daqui com uma convicção, Pai, de que a restituição virá, e não apenas uma restituição, mas como ouvimos, ela virá dobrada para a honra e glória do Teu nome, Senhor. Deus, nós ouviremos os testemunhos, nós ouviremos as pessoas testemunhar acerca do milagre, acerca da restituição, a como foi, Senhor, e outras pessoas também experimentarão desse milagre através desse transbordar de testemunhos, Pai. Oh Deus, vem de encontro a cada vida aqui nessa noite, em nome de Jesus, em nome de Jesus, aleluia.